Vocês aí acreditam em vampiros? Não? Então depois dessa história pode ser que você mude de ideia. O que vamos contar pra você hoje não é nenhuma história fantasia ou algo inventado, é simplesmente o que realmente aconteceu. Então antes de saber toda essa história, é claro, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa aqui aquela sinetinha maneira das notificações para o YouTube notificá-los assim que postarmos novos conteúdos aqui no canal. Sem mais delongas então, roda essa vinheta! No ano de 1725, um vilarejo na Sérvia, um oficial de saúde e também segurança foi convidado pelos moradores para ir ao local ali investigar Petar Blagojevich. Na verdade, ele era um rapaz que já havia sido morto, porém se levantou do seu túmulo e estava assolando toda a população do local. A viúva de Petar Blagojevich disse que depois do seu funeral, depois do próprio funeral do marido, ele estava na porta da casa dela pedindo para calçar os seus sapatos, antes de tentar estrangulá-la. Depois da afirmação da viúva, 9 pessoas afirmaram que Petar tinha atacado eles, porém morreram misteriosamente 24 horas depois do ataque. O médico então detalhou em um relatório oficial que diversos moradores e também idosos do local diziam a ele que Petar era mesmo um vampiro, que naquela época significava uma pessoa que voltou da morte. O médico então tomou a decisão que qualquer médico nesse caso tomaria: exumar o corpo, abrir lá o túmulo, o caixão de Petar para averiguar se aquilo era verdade. Porém, aí vem uma surpresa um pouco misteriosa. O médico então abriu o caixão e exumou o corpo, e ao abrir sentiu um forte odor de sangue fresco. Percebeu em volta da boca de Petar que existia muito sangue fresco de suas possíveis vítimas. O médico então não conseguiu evitar a fúria da população, que logo trataram de cravar uma estaca de madeira no peito de Petar. Assim que a estaca foi cravada, jorrou muito sangue fresco de seus ouvidos e de sua boca, sangue que não poderia ser dele, já que ele estava morto há algum tempo. Então disse às autoridades que realmente Petar era sim um vampiro, porém a culpa de todo esse ocorrido era mesmo dos moradores, que estavam totalmente fora de si, completamente com medo. Não demorou muito para que o relatório do médico começasse a emplacar manchetes em jornais e colocando pela primeira vez o termo vampiro para a população. Naquela época era algo restrito, somente os idosos acreditavam naquilo. E é claro que também não demorou muito para que o termo vampiro ganhasse muita força na Europa e fosse ligado ao príncipe Vlad, que você aí conhece muito bem como Conde Drácula. No final das contas, toda essa história do vampiro que surgiu naquela pequena aldeia não passava de um problema de saúde pública entre vivos e mortos. Os considerados bons cristãos daquela época se consolariam apenas em saber que ficariam ali embaixo da terra, enterrados, se deteriorando junto com seus entes queridos. E é claro, os padres ganhavam muito bem para isso, para fazer missas e enterros. A igreja então acabou se beneficiando das casas e também dos negócios próximos a ela. Ela não se interessava nem um pouquinho em tentar modificar algo, então prejudicando assim os moradores que tinham que ficar próximos àquelas pessoas enterradas. Já as pessoas mais supersticiosas, elas determinavam quem era um vampiro ou não, de acordo com que a pessoa saísse do túmulo. Pode parecer estranho, mas naquela época era bem comum, já que muitas pessoas eram enterradas de maneira indevida, e aí qualquer coisa que acontecesse naquela terra, qualquer movimentação ou chuva, jogava o cadáver para fora da cova. Os corpos das pessoas mais pobres que não haviam condição de ter um enterro digno ou que tinham sido vítimas de alguma peste eram jogados em fossas e cobertos ao invés de terra com algum tipo de tecido. E bastava fortes tempestades para fazer esses corpos surgirem em cima da terra. A ciência, no entanto, não conseguiu explicar algumas anomalias que existiam ali pós-morte. Como algumas pessoas, alguns cadáveres, estavam totalmente murchos, secos até o osso, e outros estavam com uma sensação ainda de vida, parecendo ainda estar em vida, com uma pele mais rosada e mais reluzente. Sendo assim, então, a única opção que restou para os moradores dos locais era exumar, estacar ou até mesmo queimar o corpo daqueles possíveis vampiros, antes mesmo de jogar suas cinzas em águas correntes. Foi somente séculos depois que alguns bispos, alguns padres começaram a ver isso como algo supersticioso, como algo irrelevante, que não existia. Então decretaram que vampiros não existiam e todo mundo parou de fazer isso.
No início do século XVIII, os padres foram proibidos de fazer esse tipo de ritual. Porém, demorou muito para que todo esse ritual entre a população perdesse força. No entanto, como outros mistérios da vida, a gente não sabe afirmar se era apenas ciência ou se existia um fundinho de verdade. Será mesmo que o príncipe Vlad era o Conde Drácula? Será mesmo que existiu um Nosferatu? Ninguém sabe dizer. Basta a gente tentar acreditar um pouquinho na ciência. Comenta aqui pra nós se vocês aí acreditam em vampiros, se já tinha escutado essa história ou se acha que não passa de mito. Comenta aqui que a gente vai querer saber, beleza? Agradecemos como sempre aí a maravilhosa companhia de vocês. Deixar um recadinho aqui, nós já falamos algo sobre vampiros aqui também, que tem a ver com o Petar que nós acabamos de falar aqui. Então, iremos deixar aqui no card para vocês, assim que acabar aqui o vídeo, corre lá e assiste, vocês vão gostar bastante, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo, um grande abraço, até a próxima.